Falar sobre marketing de conteúdo e vamos falar também sobre meio digital. Para tratar desse tema, nós convidamos para estar ao vivo aqui no estúdio do Mundo Corporativo Nancy Assad. Nancy Assad é empresária na área de comunicação e diretora da NA Comunicação e Marketing. Nancy Assad, desde já, muito obrigado pela sua gentileza de estar conosco. Bom dia. Bom dia, eu que agradeço essa oportunidade de conversar com você e com o público do mundo corporativo. Primeiro, lembrando que a Nancy Assad é autora do livro Marketing de Conteúdo. Como fazer sua empresa decolar no meio digital. Nancy Assad, eu falei aqui que o nome do livro é Marketing de Conteúdo, como fazer sua empresa decolar no meio digital. Marketing de conteúdo e marketing digital estão diretamente relacionados? Sim, diretamente. O marketing de conteúdo é um instrumento para você poder otimizar a sua estratégia no ambiente digital. Agora, marketing de conteúdo já existia bem antes da existência do que nós conhecemos como mídias digitais. Com certeza, a história do marketing de conteúdo é uma história bastante antiga. Ela data cerca de 1800 e alguma coisa, quando a Michelin lançou um guia para viajantes. Eles fabricavam pneus e eles resolveram fazer esse guia dando orientações de como você se localizar na estrada, encontrar restaurantes, locais para hospedagem, enfim, uma série de informações úteis Que que foi o fizeram. tradicional guia Michelin. Isso Sim, aí é um é. marco, né? É um marco na história do marketing de conteúdo, é você entregar conteúdo relevante para aquele público que tem a ver com o seu produto ou com o seu serviço e que ele possa utilizar no seu cotidiano. Ou seja, o que você está nos mostrando é que desde o século XIX o marketing de conteúdo já funciona assim. Ele tinha este nome, não? Não, não. Na verdade era um manual ou um guia de informações úteis. Pois é. Dali para cá, muita evolução ocorreu e eu imagino que os meios digitais deram um novo potencial para esse processo. Sim, porque o mundo digital, as redes sociais, enfim, todas as informações que você tem no meio digital, elas acabam sendo excessivas. Então você precisaria ter uma determinada estratégia para que aquele conteúdo que você publique não seja simplesmente um conteúdo gratuito ou uma informação sem nenhum objetivo. Então, para isso foi criado o marketing de conteúdo, onde você tem estratégias e uma série de outras coisas para você poder atingir o seu público e entregar um conteúdo relevante, interessante, que faça diferença na vida das Bom, então vamos pessoas. caracterizar bem o que que é o marketing de conteúdo? O Ok. que que é isso? Então, assim, o marketing de conteúdo, na verdade, ela é uma estratégia para que você possa ter visibilidade no mercado, ou no meio digital, ou no meio normal, através de impressos, encontros, inclusive, palestras e outras coisas. Mas vamos falar especificamente no meio digital. No meio digital, para você definir essa estratégia, você começa o quê? Fazendo um diagnóstico do negócio, do produto, do que você pretende. Aí você faz um planejamento aonde você define objetivos, personas, meios que você vai divulgar, tipos de conteúdo, o um cronograma se vai ser diário, se vai ser mensal, se vai ser semanal, enfim. Você faz todo um planejamento, como se você estivesse fazendo um planejamento de marketing propriamente dito, só que você foca no conteúdo. Pois é aí que eu queria tentar essa diferenciação. Porque quando eu faço, por exemplo, tem uma marca e eu faço um comercial, e posso fazer um comercial extremamente criativo para tocar as pessoas, para que aquela minha marca entre na memória delas, elas passem a consumir o meu produto ou serviço que eu ofereço. Eu estou fazendo um trabalho para chegar próximo a essas pessoas. O marketing de conteúdo tem esse mesmo objetivo, mas tem que ser por outro caminho. Não, é diferente. Quando você faz propaganda, é meio que você está empurrando para o teu consumidor o teu produto, o teu serviço. Quando você faz o marketing de conteúdo, é como se fosse um namoro, tá? Então você se aproxima, você envolve, você engaja, você presta um serviço, você dá alguma coisa que ele precisa. Então é muito mais respeitoso. Quer dizer, em vez de eu empurrar alguma coisa para a pessoa, eu estou trazendo a pessoa para mim? Exatamente. Então, assim, a propaganda, ela é a relação da corporação
com o consumidor. E o marketing de conteúdo seria direto e, na verdade, você não tem a sensibilidade do seu público. No marketing de conteúdo, você tem a sensibilidade do seu público, você tem o cuidado com o seu público. Eu diria que é uma comunicação evoluída, humanizada, importante, que gera engajamento, relacionamento e principalmente presta informação útil. Hoje em dia, o produto ou serviço não são suficientes para eu conquistar o cliente? Não, porque você tem uma grande concorrência. Como é que você se diferencia? Você vai se diferenciar por um anúncio? Não, você vai se diferenciar pela história que você tem. A organização hoje, ela é uma personalidade. Ela tem, é como se fosse uma pessoa humana e através disso ela mostra os seus diferenciais nessa relação de conteúdo com seus Agora, públicos. também é uma verdade que o cidadão hoje é bombardeado de mensagens por todos os lados, em todas as frentes, em todas as redes em que nós estamos. Como eu faço para que o meu conteúdo se destaque em relação àquela quantidade enorme de mensagens que ele está recebendo no decorrer do dia? Bom, você primeiro tem que fazer esse planejamento. Então, você definiu o objetivo, o que que você pretende para sua empresa, para o seu produto. Aí você vai definir as personas, né? Que são as personalidades das pessoas que receberão o conteúdo. Qual que é a necessidade dela, qual que é a expectativa, qual que é o hábito. Com base nisso, você faz um planejamento dos meios e dos tipos de conteúdo que você vai fornecer. Se você vai fornecer um texto, você vai fornecer um vídeo, você vai fornecer, sei lá, um e-book, enfim. Tudo isso é feito, respeitando o teu público. Tá, você chamou bem a atenção de identificar a personalidade do público que eu quero alcançar. Porque um erro aí é querer falar com todas as pessoas ao mesmo tempo e da mesma maneira? Isso aí você está entregando, né, o que a gente diz, é conteúdo gratuito e inoportuno, porque você não pode simplesmente despejar a informação. A informação ela tem que ser direcionada, ela tem que ser relevante e ela tem que corresponder à necessidade, à expectativa e aos hábitos do seu público final. Tá. Essa identificação do público está diretamente relacionada a quem consome o meu produto. É isso. Olha, a quem consome o seu produto, mas não necessariamente a quem poderá consumir o seu produto, porque você também pode criar um hábito de compra através do marketing de conteúdo, sempre lembrando da questão ética, tá? Porque assim, quando todas as pessoas podem consumir todos os produtos, tá? Evidentemente que tem faixa etária, tem segmentos e tudo mais, mas assim, de uma maneira geral, você pode inclusive porque assim, o marketing de conteúdo ele tem o objetivo de criar uma percepção da marca, de gerar lead qualificado, que são aqueles prospects que a área de vendas pode estar entrando em contato. Você também pode criar reputação ou você pode gerar venda. Então, tudo isso tem que ser considerado quando você faz o seu planejamento inicial. Me ajuda a explicar o que é um lead O qualificado. lead qualificado é assim, mas é uma pessoa que se interessou pelo seu conteúdo, manteve um relacionamento com você e para quem, você pode dizer assim, a gente chama assim de jornada do consumidor, é o primeiro passo para você pegar o telefone, agendar uma reunião e conversar com ele uma vez que ele já interagiu e já te conhece. Essa interação aconteceria de que maneira? Como é que eu identifico que um conteúdo que eu desenvolvi, foi percebido por uma outra pessoa e essa pessoa abriu-se suficientemente para me receber? Você tem diversas formas, né, mas a forma mais comum é você fazer um botão lá no seu site, no seu blog, que a gente chama de call to action, que seria a chamada para ação. Uhum. Então aí lá você vai ter, ele vai dizer assim: "Ah, eu quero receber mais informações, eu quero receber uma proposta, eu estou interessada numa reunião". Tem uma série de mecanismos. Essa pessoa atingida pelo conteúdo, ela é uma pessoa que está mais propensa a consumir aquele produto do que outras que você procura aleatoriamente? Sim, porque essa pessoa, assim, ela já veio até você. Se ela já veio até você de alguma forma, é porque você já despertou nela um determinado interesse. O que, o conteúdo ele deve ser trabalhado como um produto? Eu acho, assim, mais do que um produto, eu acho que o conteúdo é algo assim, é como se fosse um organismo vivo, tá. Hum. Por isso que você, além de planejar, você também avalia periodicamente se aqueles objetivos
que você estabeleceu foram atingidos. Então ele é um organismo vivo que você vai cuidando dele, como se fosse uma plantinha, um bichinho, que você vai alimentando continuamente para você atingir os seus objetivos e cada vez mais você estar próximo dos seus públicos. Uma das coisas que me chamaram a atenção agora há pouco, quando você se referia a algumas formas de desenvolver esse marketing de conteúdo, você citou e-books. Sim. São empresas desenvolvendo livros eletrônicos para oferecer conteúdo, Não só informação? empresas, qualquer um. Então, assim, você, por exemplo, você pode fazer um e-book, né, como falar bem numa entrevista de rádio, tá, e publicar isso, porque isso é o seu negócio. Então, assim, uma pessoa, um palestrante, um profissional de saúde, um profissional de qualquer profissional, seja liberal ou seja uma empresa, ele pode fazer um e-book que seria, assim, tipo um livreto eletrônico com informações úteis direcionado ao público que ele quer informar e ele quer se relacionar. Já que nós estamos falando aqui de alguns desses produtos que podem ser desenvolvidos, falamos aqui do e-book, eu aproveito a pergunta do Rogério Caramante, que está no Facebook aqui da CBN, e ele diz assim: Bom dia, Nancy. Minha pergunta é: webinários ao vivo, online, com interação em tempo real, com conteúdo técnico, onde o produto é mostrado apenas como pano de fundo para ilustrar, é uma boa ferramenta de marketing de conteúdo? Traz bons retornos? É uma ótima ferramenta, porém, assim, hoje em dia também está tendo uma saturação desse tipo de ação. Então precisa tomar cuidado com 2 coisas. Primeiro com a qualidade, porque às vezes as pessoas produzem numa baixa qualidade que ao invés de atrair, repele, e também com a quantidade de webinars que você vai oferecer para o teu público, mas é uma excelente ferramenta. Agora, a definição do público que eu pretendo atingir é que vai definir qual é o canal que eu pretendo usar? Ou o público hoje, o cliente é omnichannel? Não. Né, você tem que definir o público e o canal, porque não é todo o público que acessa todo o canal. E para cada tipo de canal, uma informação diferente? Sim, para cada tipo de público e para cada tipo de canal. Então, me ajuda aqui a diferenciar um pouco como a gente pode atuar nos diferentes canais que nós temos à disposição hoje. E aí eu fico falando aqui, quando eu falo canais, eu estou lembrando não só dos tradicionais, rádio, jornal, televisão, mas nós estamos falando aí de YouTube, Instagram, Face, Facebook, etc e Instagram. tal. Então, por exemplo, no YouTube, o vídeo eu diria assim, é uma ferramenta muito prática, as pessoas gostam muito, porque é gostoso você estar ali vendo a imagem, o som e recebendo o conteúdo. Então o YouTube é tradicionalmente o meio onde as pessoas buscam informação de qualidade, né, para se autoeducar e para se informar. Então a gente direcionaria quando você tem uma informação educacional, uma informação, vamos dizer assim, relacionada à formação da pessoa, você coloca no YouTube. Quando é uma coisa mais de relacionamento, vamos dizer assim, interpessoal, você pode utilizar o Facebook. O Instagram é mais para imagem, para pequenos momentos, né, momentos importantes, especiais. Isso tudo a gente faz análises e estudos, e aí vai direcionando tanto o público, o conteúdo para cada canal. E o mais importante, porque você pode fazer um planejamento perfeito utilizando os diversos canais, mas se você não medir, você não tiver métricas que te mostrem o retorno e se você atingiu aqueles objetivos iniciais, não vai adiantar absolutamente nada. Na verdade, isso é o trabalho de consultoria e assessoria, onde você diagnostica, planeja, executa, mede, faz aprimoramento contínuo e entrega aquilo que o teu cliente precisa. Aliás, aproveitando isso que você nos diz aqui, o Carlos Soares pergunta o seguinte: quem é o profissional que hoje desenvolve marketing de conteúdo para as empresas ou para as marcas? Olha, o marketing de conteúdo, ele é uma atividade multidisciplinar. Então você tem texto, então você vai ter jornalista, redatores, pessoas graduadas em letras, aí você tem que ter para as imagens, você tem que ter designers, pessoas especialistas em computação gráfica, você tem que ter os marqueteiros, né, as pessoas que pensam nas estratégias de marketing, você tem que ter o relações públicas, porque na verdade o marketing de conteúdo também se processa através da atividade de relações públicas. Enfim, é uma grande oportunidade para empresas, né, que não querem investir grandes fortunas em propaganda, em outras coisas, e que também tem como filosofia agregar valor à vida humana, como para os profissionais
de muitas áreas que podem se utilizar do marketing de conteúdo para atender os seus clientes ou até para entrar no mercado de trabalho. O que eu devo transformar em conteúdo do produto que eu desenvolvo, do serviço que eu presto? Não entendi a pergunta. O que eu posso transformar de conteúdo? A história da minha empresa é um conteúdo a ser Sim, oferecido? aí foi muito boa essa sua pergunta, porque é o seguinte, tem empresas muito tradicionais que têm uma grande história. Então, o conteúdo é uma forma de você trabalhar essa história, mostrando a essência, mostrando os valores, a filosofia empresarial para o mercado, para que ela possa ser escolhida entre tantas outras que fazem a mesma coisa que ela. Esse é um dos objetivos. A outra coisa, relacionada ao produto, é o que que o seu produto tem de diferente, não de valor, só material, mas também de valor essencial. Ah, essa identificação tem que ser feita para que essa história possa ser muito bem contada e esteja relacionada àquilo que você realmente faz, Exatamente. né? Porque é muito fácil identificar também quando aquilo é só uma peça de, sei lá, eu não vou usar a palavra publicidade, porque parece que a publicidade não é uma coisa verdadeira, e ou é, né? A gente sabe que pode ser feita de maneira muito clara, e honesta, né, para se vender um produto, mas aquilo passa a ser algo artificial que não esteja relacionado à marca. Exatamente, é super válida, é uma ferramenta importante, porém ela deve ser complementada ou deve ter como base o marketing de conteúdo que é mais essência, que é mais autenticidade, é uma comunicação simpática, é uma comunicação transparente. Uma coisa que a gente percebe aí que hoje em dia o vídeo parece que se transformou em tudo. Ou seja, tudo é vídeo e o vídeo é que funciona. Realmente, na hora de trabalhar com marketing de conteúdo, o vídeo é que funciona muito É, bem, que pega é. bem as pessoas? Existem várias pesquisas internacionais, né, porque nós acompanhamos tendência, que o futuro da comunicação, o texto ele vai ficando cada vez mais reduzido, porque como você tem excesso de informação, você não tem mais paciência de ler textos longos, etc. Mas o vídeo você consome como se fosse um entretenimento. Então é uma coisa muito boa. Existe uma tendência do vídeo cada vez mais se tornar uma ferramenta importante. Apesar disso, você fez questão aqui no livro Marketing de Conteúdo, como fazer sua empresa decolar no meio digital, abrir um capítulo específico para como escrever bem no mundo digital. Sim. Por mais que o vídeo seja o sucesso que é, escrever bem no mundo digital é fundamental. É fundamental, até para você fazer uma cabecinha de texto dizendo o que que tem o vídeo. Precisa E escrever. quando você escreve para a web, você tem várias técnicas, né, você tem palavras-chaves, você tem regras de SEO, então você precisa ser um profissional atualizado, porque o marketing de conteúdo, além de planejamento, estratégia, etc, etc, ele também está diretamente relacionado a técnicas a tecnologia, para que você possa ter a maior visibilidade orgânica dentro dos sites de busca. Você usou aí algumas expressões, como, por exemplo, técnicas de SEO, né, para que se consiga ter uma percepção maior do público que navega na internet. Essas são ferramentas que estão facilmente disponíveis hoje. Eu estou pensando aqui no pequeno empresário que quer avançar nesta área do marketing de conteúdo. São ferramentas que ele consegue usar com mais facilidade ou não? Sim, porque assim, tudo começa da construção do site, né, o site tem que ser otimizado, tem que ser mobile. Então assim, qualquer pequeno empresário e hoje a moçada que faz site, que faz essas coisas, está muito antenada com Uhum. isso e sabe fazer isso. Então você tendo um bom site, otimizado dentro do meio digital, e aí quando você constrói o conteúdo, que você vai conhecer as palavras-chave. O que que é palavra-chave? É como as pessoas buscam e procuram o seu produto ou o seu serviço. Então você consegue fazer uma estratégia. Inclusive, eu tenho visto várias pesquisas de pequena empresa que o meio de comunicação que eles mais têm utilizado, pelo baixo custo e pela eficácia, são os sites e os marketings e o próprio marketing de conteúdo, porque eles, sabe, eles têm aquela habilidade de postar conteúdos que trazem retorno para o seu negócio. Tá certo. Das mídias sociais que nós temos, eu não sei se você chama mídias sociais ou redes sociais, ou tanto faz chamar de uma maneira ou Tanto de faz. outra. Mas enfim, das mídias sociais que nós temos, qual é que mais funciona? Olha, assim, não tem uma que mais funcione. Então, assim, a nossa origem é a comunicação corporativa.
E como eu sou uma profissional de comunicação e marketing, o que eu sempre vendi para os meus clientes e faço para as empresas é o que eu chamo de comunicação estratégica integrada. Todas as ações, elas têm que ser planejadas e executadas simultaneamente para você ter resultado. Então não adianta você ter um blog, porque o blog é uma mídia proprietária, é uma ferramenta muito interessante, porque você pode usar como seu próprio veículo de comunicação, se você não integrar com Face, com Twitter, com Instagram, alguns casos com LinkedIn, com YouTube, também com uma apresentação numa feira, numa exposição, com uma assessoria de imprensa. Quando você sabe utilizar todas as ferramentas de forma integrada, então você tem um diferencial estratégico para alcançar resultados no seu negócio. Perfeito. Você, em determinado momento aqui no livro, e agora há pouco, logo no início da entrevista, usou a palavra ética. E no livro você fala em ética digital. Que regras são essas que nós devemos seguir? Não podemos, de maneira alguma, pisar na bola. Bom, eu diria assim, é um tema muito longo, a gente ficaria aqui um tempão falando, mas a coisa mais importante é você direcionar o conteúdo para quem quer receber, tá? Não é você comprar simplesmente um mailing e ficar disparando informações ou até fazendo ligações inconvenientes e inoportunas. Você não sobrecarregar a caixa postal de ninguém com muito conteúdo, você ter respeito por aquele público que se interessa pelo seu produto, pelo seu conteúdo e principalmente por aquilo que você quer falar e se ele quer conversar com você. Eu resumiria assim. Perfeito. Peraí, deixa eu pegar o nome dele de novo aqui. O Rogério, que agora há pouco fez uma pergunta, voltou aqui no Facebook para questionar o seguinte ponto. Quando as marcas usam os youtubers famosos para expor sua marca sem deixar claro que aquilo é uma publicidade, como marcas faziam com youtubers mirins para divulgar brinquedos? Como lidar com essa questão, por exemplo, quando você tem filho? Não é trapaça das marcas? Usar esses youtubers para atingir crianças que não conseguem discernir essa diferença? Olha, eu diria o seguinte, que eu não gostaria assim de comentar sobre esse tipo de atividade, por quê? Porque não compete a mim. Para os meus clientes, eu analiso a filosofia empresarial, como ela é, o que ela pretende, como ela quer se posicionar no mercado, para poder indicar se ele vai usar, que ferramenta ele vai usar. As empresas que usam os youtubers, eles provavelmente têm um determinado objetivo que eu não me Uhum. sentiria confortável de comentar aqui. Tá certo. Agora, como é que eu vou medir o verdadeiro impacto da mensagem que eu estou transmitindo dentro desse conceito de marketing de conteúdo, utilizando as diferentes redes? Com o número de views que, por exemplo, ou de likes que eu recebo? E essa é uma forma, tá, essa é uma forma, views, likes, compartilhamentos, mas também um importante é que muitas vezes ele se motiva de fazer uma ligação, te manda um e-mail pedindo uma proposta, então existe uma série de avaliações que você pode fazer. Tá, ou seja, não é uma medida só. Eu Não, estou perguntando isso porque eu fico pensando assim, o dono de uma pequena empresa resolve fazer um blog ou abrir uma página lá no Facebook e de repente ele começa a achar que, mas nem tem tanta gente. Eu vejo aí um youtuber com 1 milhão de pessoas, tem pouca gente acessando minha página ou dando poucos likes. Não é isso que vai significar se ele tem sucesso ou não. não, porque assim, o fato de você ter acesso no seu site, no seu blog, no seu Face, ter muita curtida, não significa que você vai conseguir atingir o seu objetivo de negócio. Você sabe que você atinge o seu objetivo de negócio quando você consegue um lead, que é uma pessoa para você ligar, agendar uma reunião, enfim, para você poder ter essa oportunidade de contato para apresentar o seu produto, ou quando você recebe uma proposta, uma formulação de uma proposta, que diretamente você já vai poder estar oferecendo o seu produto, seu negócio. Tem muita gente confundindo essa história toda aí de marketing de conteúdo ainda no Tem muita mercado? gente, muitos clientes falam assim: "Nossa, meu site não tem tanta visibilidade", mas aí ele recebeu naquele mês 3 ou 6 leads qualificados, que significa uma oportunidade de negócio real. E aí nós vamos explicando e mostrando, a diferença entre uma coisa e outra. Quando eu lhe pergunto se tem muita gente fazendo confusão, é trabalhando com marketing de conteúdo, mas na verdade fazendo comercial ou fazendo marketing de conteúdo da Tem, maneira errada. Tem tem muita gente tudo. ainda misturando esses canais, apesar de, como você disse lá no início da entrevista, marketing de conteúdo ter começado lá no século XIX. Não, tem muita gente, assim, ou que entrega conteúdo nada a ver, porque não está linkado com planejamento, e tem gente
que acha que conteúdo é vender produto ou serviço e fica apresentando o produto ou serviço. Isso é aquilo que a gente falou da importância ética do respeito que você tem pelo seu público. Curiosamente, uma palavra que você usou várias vezes aqui foi planejamento, Sim. não por acaso. Sim, porque assim, o marketing de conteúdo ele é um processo, e como processo, você tem que ter o diagnóstico, o planejamento, o plano de ação e avaliação, para o aprimoramento contínuo e para você atingir seus resultados. Perfeito. Se você puder deixar para as pessoas que estão nos acompanhando aqui no mundo corporativo uma sugestão para refletir sobre essa questão do marketing de conteúdo e como ela poderá aplicar no seu negócio, na sua história, na sua vida profissional, porque são profissionais que podem desenvolver isso para ganhar projeção, o que você daria para essas pessoas como sugestão? Bom, a primeira coisa, eu acho que uma das coisas assim, eu escrevi esse livro, é um livro básico, ele se destina tanto ao empresário quanto a um profissional que quer tomar consciência do que é esse mundo, estudantes e profissionais mesmos da própria área de marketing. Então o livro é uma ferramenta que já pode ser utilizada. No caso, o livro Marketing de Conteúdo, como fazer sua empresa decolar no meio digital, da Atlas. Exatamente, editora GEM, é do grupo GEM, da editora Atlas. Exatamente. E também você tem cursos, hoje nós temos pós-graduação, temos graduação, temos vários cursos interessantes. Ou também contratar um profissional que às vezes pode, ou uma empresa que pode ir lá treinar a sua equipe ou até implantar o sistema para você, para que você dê continuidade ou continue com essa empresa te atendendo. Ok. Nancy Assad, eu quero agradecer sua gentileza de trazer parte das informações dessa longa experiência que você tem, não só na área do marketing de conteúdo, mas no marketing de uma maneira geral e na comunicação. Muito obrigado pela sua gentileza e até uma nova oportunidade. Milton, agradeço muito a oportunidade, né? E estou à disposição, tanto sua quanto das pessoas que estão nos vendo e nos ouvindo, para qualquer informação. Combinado, então. A Nancy Assad, que é empresária na área de comunicação, diretora da NA Comunicação e Marketing, e autora desse livro que eu acabei de citar, Marketing de Conteúdo, como fazer sua empresa decolar no meio digital. A você que participou deste mundo corporativo, nosso agradecimento, você que está ao vivo na internet, você que está ao vivo no Facebook, obrigado pela sua participação. Lembrando que sempre quarta-feira, 11 horas da manhã, nós estamos tanto no site como na própria internet, como na própria página do Facebook, à sua disposição para conversar sobre diferentes questões relacionadas aí à gestão, negócios, carreira, enfim, esses temas que nós tratamos sempre aqui no mundo corporativo. Até o próximo capítulo, até mais, obrigado.